Senhor Jesus, divino e amoroso Mestre, aqui estamos, Senhor, para juntos elevarmos a Ti a nossa prece de gratidão. Agradecidos que somos, Senhor, pela saúde do nosso corpo físico, pela paz do nosso espírito, pela integridade dos nossos familiares e amigos. Mas, acima de tudo, Senhor, por estarmos vivos, por estarmos presentes nestes momentos de transformação do planeta. Abençoe essa noite de estudo, Senhor Jesus, e dá-nos o entendimento necessário para absorvermos em nossos corações tudo aquilo que os nossos mestres nos passarão nessa noite. Que Maria Santíssima, durante todo o estudo, possa visitar o lar de cada um aqui presente, distribuindo seu amor e a sua paz entre todos aqueles que nos ouvem. Sê conosco, amado Mestre Jesus. Sê conosco, Maria Santíssima, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito boa noite a todos, a quem eu ainda não cumprimentei. Vamos passar para os nossos estudos. Então, sem mais delongas, vamos passar para nosso estudo da obra No Mundo Maior, do nosso irmão Chico Xavier. Estamos estudando o capítulo 2, na preleção de Eusébio, e estamos num determinado parágrafo que fala da dualidade e da polaridade. Especificamente hoje, nesta noite, nós vamos falar sobre a polaridade trevas e luz, Deus e o diabo, né? Na semana passada já começamos a falar um pouco dessa divindade e sobre tudo que representa esse panteão deístico, né? Que faz parte da cultura humana, né? Então, esse é o parágrafo 11 que nós estamos estudando, o capítulo 2, para as pessoas que estão acompanhando a obra, né? Tem lá explicando que... E ele mostra vários deuses. Eu quis grifar esses deuses, né? Krishna, Siddhartha Gautama, a própria Esfinge, que é um deus egípcio, né? A arca simbólica, a arca da aliança, né? Os deuses gregos de Atenas, os deuses de Roma, os deuses do Egito, enfim. Ele cita vários deuses e pegando um gancho nesse estudo de dualidade e polaridade e pegando um gancho nesse parágrafo que faz as citações de Deus, é que nós nos propomos a fazer esse estudo a fim de que possamos compreender e, de uma vez por toda, quebrar essa crença mística, criada por homens, de deuses que atendem a todas as necessidades, né? Então, na semana passada, nós estudamos um pouquinho sobre esses deuses e vimos que esses deuses nada mais são do que criações da mente humana. Homens que se destacaram, né, por suas qualificações, que se tornaram memoráveis e que, como o conhecimento não era escrito, o conhecimento ele era passado de forma oral, esses homens foram tomando proporções inimagináveis e se tornaram
seres míticos, seres com poderes sobrenaturais, né? Citamos o exemplo aqui do deus Hércules, que foi um homem e que se tornou um deus, né? Então, todo ser, nós vimos no estudo anterior, que todo homem, e quando nós estamos falando em homem, nós não estamos falando na humanidade terrestre, estamos falando na humanidade cósmica. Então, todo ser criado por Deus, todo ser, traz em sua essência essa mônada divina. Mônada significa semente, esse germe divino. Ou seja, no DNA de todas as coisas criadas, está impresso a assinatura do Criador. O DNA é a mais autêntica assinatura do Criador. Então, o princípio inteligente, quando ele começa o seu aprimoramento, e depois, quando se torna membro do reino hominal, inconscientemente, ele já traz em si uma crença inata de um ser superior a ele. Ele não sabe que ele foi criado por outros seres, mas ele sabe que acima dele existe uma força superior. E aí, ele não sabe expressar essa sensação inconsciente que ele traz. Ele não sabe. E ao observar a natureza, ou observar determinados fenômenos, ele começa a atribuir divindades. Então, por exemplo, ele percebe que em determinada parte do ano existem as monções, as chuvas. E aí, então, ele começa a ver naquele fenômeno a manifestação de um Deus. O Deus que vem irrigar o solo, que vem tornar o solo fértil e que vai, através desse fato, gerar uma produtividade agrícola, fazendo com que ele não passe fome. Ao ver um raio cair, ele não consegue compreender esse fenômeno. Então, ele atribui ao raio uma força divinal. Ao trovão, a mesma coisa. E se o raio incendiar a floresta próxima a ele, ele vai dizer que Deus está zangado. Ou então que é o Deus, um Deus ruim, um Deus mau, que está fazendo aquele ato. Então, é notório em todos os tempos que o homem adore vários deuses. E isso não foi diferente na Grécia. O berço da civilização culta, né? Onde os filósofos pensavam a respeito de tudo também. E ali, com exceção de Sócrates, né? Com poucas exceções, eu citei Sócrates porque foi um dos precursores dessa ideia, mas com exceção dele, todos os filósofos eram politeístas. Então, eles explicavam a fartura agrícola através de ação de uma deusa, da deusa Diana, ou da deusa Ceres, lembrando que Roma e Grécia, Roma absorveu da Grécia o mesmo panteão, né? Só mudou alguns nomes. Então, era a deusa que estava manifestando ali a sua graça. E se não houvesse fartura, era castigo da deusa ou era o opositor dessa deusa que estava se manifestando. Basta vocês se lembrarem que na própria história bíblica, José do Egito, ao ser vendido como escravo, e depois dos entraves que o levou à prisão,
sabendo que ele era capaz de decifrar os sonhos, ele consegue decifrar o sonho de um faraó que sonha com 7 vacas magras e com 7 vacas gordas, entre outras partes do sonho. E que as vacas magras, as 7 vacas magras, engoliam as 7 vacas gordas. A história bíblica não entra em detalhe com relação ao significado dessas vacas, só apresentando que as magras eram tempos de miséria e fome e as gordas eram tempo de fartura. Mas, na mitologia grega, e para quem estuda a história do Egito, vai encontrar outras informações. O deus, né? O deus Apis, que era o deus do Egito, um dos mais poderosos, né? Lembrando que o panteão deístico do Egito, ele era todo antropomórfico, ou seja, metade humana e metade zoomórfica, né? Com aparência de animais, né? Então, eles atribuíram as vacas ao deus Apis todo aquele fenômeno. Eles entendiam que o Apis estava mostrando para eles as vacas gordas, que seriam 7 anos de intensa fartura, e depois as vacas magras, que seriam tempos de miséria, né? Então, além desses fenômenos da natureza, existiam também o quê? Homens nascidos, né? Que tornaram-se conhecidos por seus atributos, e pela oralidade esses homens foram sendo passados, né, a sua fama, as suas histórias de geração a geração, e cada vez que essas histórias iam sendo passadas, óbvio que entrava aí a natureza de quem estava passando. Se acrescentava, se tirava, se expandia, enfim, dava àquela história a sua própria contribuição, né? Isso faz parte da natureza humana. E daí se construiu um imenso panteão de deuses. O interessante, se vocês observarem os deuses gregos, e eu não estou com muita pressa de terminar esse estudo, porque é um estudo muito interessante que deve ser feito com um pouco mais de profundidade. Mas se vocês observarem o panteão grego, ele é feito de deuses ególatras, ambiciosos, invejosos, orgulhosos e violentos, além de serem também, né, vingativos e prostituídos, né? Então, quando você estuda a mitologia grega, você vê um panteão de deuses, um matando o outro, um destruindo o outro. Começa com Cronos, né? O deus do tempo, gerando seus filhos e fazendo o quê? Os comendo, engolindo seus filhos. E aí começa uma batalha, porque um de seus filhos é salvo por sua mãe, Zeus, né? E ele, quando cresce, com todos os seus atributos divinos, resolve salvar os seus irmãos que já tinham sido devorados. Ele resolve o quê? Matar o seu pai. Então, o primeiro infanticídio deítico da história, onde um filho Deus mata um filho pai. Se isso é possível. Porque se Cronos é o Deus maior até então, ele haveria de saber o pensamento de Zeus. Ele haveria de saber o que Zeus estava tramando para ele. Ele saberia se prevenir. Zeus se fantasiava de cisne, se fantasiava de touro, se fantasiava de vários animais garbosos, para quê? Para seduzir e violentar virgens, mulheres casadas, donzelas de toda a espécie que ele achava que era interessante.
não é muito uma característica de um avatar, né? Prometeu rouba o fogo dos deuses. O fogo é o símbolo do conhecimento, né, da sapiência. Prometeu rouba um pouco do fogo dos deuses para trazer para a humanidade ignorante. O que os deuses fazem com Prometeu? Amarram ele, né, num poste e faz com que os abutres comam os seus órgãos internos durante todo o dia. Então, os abutres ficam ali com ele vivo, comendo o seu fígado, comendo o seu rim, comendo o seu estômago. À noite, ele tinha os seus órgãos recuperados. No dia seguinte, começava tudo de novo. Vingança, né? E sem contar os deuses que duelavam entre si. A deusa Hera duelando com outras deusas, conquistando o espaço de melhor beleza, de maior posição. A própria Medusa, que era uma mulher belíssima, uma mulher maravilhosa e que não tinha culpa da beleza que ela tinha e que nem usava a sua beleza para fazer o mal, foi o quê? Foi castigada, amaldiçoada pelas deusas que tinham inveja dela, né? Transformando os seus lindos cabelos em serpentes e dando a ela a terrível pecha de transformar em pedra todos aqueles que a fitassem. Não parece isso obra de deuses, pelo menos de deuses equilibrados. E por muitos e muitos séculos, e eu vou dizer para vocês que até hoje tem quem cultive esses deuses. Quem acreditava neles piamente. Não se entrava num navio, no mar, sem que Poseidon fosse devidamente saudado, recebesse sacrifícios, etc. e tal. Não se ia para uma guerra se não se fizessem sacrifício ao deus Ares, ao deus da guerra. Não se fazia nada sem a permissão dos deuses. Mas, com o passar dos séculos, os homens foram percebendo, com novos conhecimentos, com o próprio progresso natural da humanidade, que aquilo não procedia. Que eles ganhavam guerras se eles estivessem devidamente arregimentados, devidamente preparados, devidamente armados, disciplinados. Caso contrário, não tinha Deus Ares que lhes fosse dar a vitória. E então começa a haver o quê? Uma desmistificação desses deuses. E isso não aconteceu só com o panteão grego. Aconteceu com o panteão romano, aconteceu com o panteão egípcio, aconteceu com o panteão hindu, embora até hoje, na Índia e em alguns lugares do Oriente, se cultive ardentemente determinados deuses. Então, nós vamos entrar numa quarta categoria de deuses que estiveram aqui na Terra. Além de ser os fenômenos da natureza, além de ser esses seres que foram homens naturais que aqui viveram, além de ser as próprias entidades biológicas extrafísicas que muito na antiguidade, vinham aqui massivamente para poder preparar o homem, e isso nunca era feito de uma forma ostensiva que burlasse o livre-arbítrio daqueles homens ignorantes, e muito menos que causasse neles um temor. A aproximação era lenta, gradual, como tem sido feito atualmente, né? Criando uma relação visual que gerava o hábito, que gerava a tranquilidade para depois se manifestar. E a quarta
né? O quarto tipo de manifestação, que existem muitos deuses hindus nessa condição, e entre os egípcios manifestavam muito diretamente os Ebes, entre os sacerdotes, com os sacerdotes. No Oriente era diferente. Havia o que nós chamamos de ancoragem. Então, eram homens especiais, reencarnados em corpos devidamente preparados, né? Que viviam suas vidas normalmente como homens comuns, e em determinada idade havia uma ancoragem. O que é a ancoragem? A ancoragem é uma situação que a doutrina espírita não teve tempo de estudar. Kardec não teve tempo hábil de entrar nesse detalhe, até porque ele é tão criterioso e tão complexo que jamais os homens conseguiriam entender. A doutrina espírita prega que para cada corpo há um único espírito. Então, se você partir para a clonagem, que é totalmente possível e que acontece em outros mundos com a maior naturalidade, e você produzir 1000 corpos idênticos ao de Jesus e 1000 corpos idênticos ao de Hitler, nenhum deles será Jesus e nenhum deles será Hitler. Porque para cada corpo haverá um espírito que a ele estará ligado. A gente começa por aí. Então, isso é o que a doutrina espírita sabe e prega. A ancoragem é diferente. Para que um espírito reencarne, ele precisa deixar o corpo volta à terra, volta à matéria, e ele, então, depois procura um novo corpo através da fecundação. Na ancoragem, isso não se dá. O espírito acopla ao corpo já vivo. Há um consenso entre o espírito daquele corpo e o que vai ancorar. Geralmente, isso se dá somente entre espíritos que são muito elevados, somente eles podem fazer ancoragem. Somente espíritos de um patamar elevadíssimo, na categoria dos anjos acima, podem fazer ancoragem. Para que vocês entendam, eu estou usando a palavra anjo. E aí, ele, em comum acordo com o espírito que habita aquele corpo, aquele espírito se afasta e ele entra. Isso pode ser feito de forma gradativa ou de forma abrupta, né? Num estado de coma, por exemplo, pode haver essa troca nessa situação. São poucos casos, não pensem vocês que existem casos aí a rodo, não existe, são poucos casos, mas é a situação. Então, os deuses orientais, muitos deles foram por sistema de ancoragem, né? Eu já dei uma deixa aqui, determinado dia, que eu mesmo estive ancorado por 3 anos numa entidade oriental, né, que foi tido a conta do panteão deístico. Não vamos entrar nesse detalhe nesse momento. Então, isso aconteceu poucas vezes. O Cristo fez uma ancoragem naquele corpo que foi preparado para ele, mas que não tinha toda a sua essência, né? Existem alguns outros casos, mas não vamos nos aprofundar, somente para entendermos as classificações de deuses que existem aqui, né? Que estamos trabalhando aqui. Então, existe esse panteão enorme que o homem criou, né? Homens bons eram deuses bons, eventos bons eram promovidos por bons deuses, homens ruins eram deuses perversos, eventos catastróficos eram castigos ou promovidos por deuses ruins, né? Então, desde
desde que surgiram essas primeiras crenças, o homem construiu a crença, olha o que nós estamos falando, o homem construiu a crença de que todo ser divino tem o seu opositor, na mesma medida, né? Então, a luz e a sombra, sempre na mesma proporção. Era uma contrapartida, né? Então, era preciso, luta que havia ali, o grande embate, era o quê? A força, né? Esse Deus abater em si esse opositor, destruir em si esse opositor, né? Então, essa crença de que toda a divindade tinha, né, em contrapartida, a sua polaridade, ou seja, o seu opositor, ela é muito antiga. Então, vamos tentar entender uma coisa. Agora, vamos falar do Deus tal qual nós o conhecemos. Desse Deus único, que é cultuado aqui na Terra. Primeiro, vamos entender. A Terra tem 4,5, alguma coisa bilhões de anos. Essa é a idade do planeta. Mas não é a idade de Deus para o planeta, né? Há 4,5 bilhões de anos, o homem não existia, né? Outra coisa que nós precisamos entender, a concepção de Deus, tal qual nós conhecemos hoje, um Deus único, né? Um Deus amoroso, um Deus misericordioso, que perdoa a tudo e a todos, essa concepção não nasceu pronta. Que concepção é essa? Ela é fruto de uma construção de geração a geração, de civilização para civilização. Então, ela não é uma coisa pronta. Os deuses não vieram aqui e falaram, olha, vocês acreditam no único Deus. Porque quando a gente voltar a falar de Moisés e do seu episódio, né, no Monte do Sinai, e que Deus fala com ele, na verdade, quem está falando com Moisés não é Deus. E nós sabemos disso, né? Então, como que acontece essa construção? De que forma essa construção foi se fazendo, né? Nós não podemos fugir do que a ciência nos apresenta. A ciência pura, a ciência limpa, ela é o nosso referencial seguro de conhecimento. E não existe nada que não seja explicado pela ciência, embora os seus cientistas não queiram explicar as coisas como elas realmente são. Então, aquilo que você acreditava há 3.000 anos, como, por exemplo, há 3.000 anos você acreditava nos deuses gregos, à medida que foi tendo progresso da humanidade, novas crenças foram sendo incorporadas. Outros deuses de outras civilizações foram entrando. Quando os hebreus foram para o Egito, levados por José, eles levaram com eles o panteão deístico dos cananeus. Porque, como nós já dissemos, os hebreus não eram monoteístas, né? E demorou para eles tornarem Yahvé como seu Deus supremo. Tinha Yahvé e tinham os outros deuses. Então, quando eles foram para o Egito, eles levam com eles o seu arsenal de Deus, o seu arsenal deístico. Mistura-se
os deuses do Egito com os deuses cananeus. E só para a gente entender, quando, depois de séculos, Moisés tira esse povo do Egito e vai com ele para o deserto, tem o episódio de que Moisés passa 40 dias no alto da montanha, no alto do Monte Sinai, e o povo lá embaixo acha que Moisés não vai voltar mais e faz o quê? Constrói um bezerro de ouro para adorar. O bezerro de ouro faz parte tanto do panteão egípcio, como sendo o deus Apis, quanto do panteão cananeu, como deus Baal. Então, o que houve? Houve um sincretismo religioso, na verdade, em que alguns deuses permanecendo sendo próprios de suas civilizações e outros foram incorporados, como acontece aqui no Brasil, quando os escravos para cá vieram, não podiam cultuar os seus deuses, né, de origem africana, e para poder continuar cultuando esses deuses, se promoveu o sincretismo. Pegaram-se alguns deuses católicos e agregaram a esses deuses as características dos seus. Então, Santa Bárbara tornou-se Iansã, né? Nossa Senhora da Conceição torna-se Oxum. E daí por diante, né? Então, à medida que a história vem descobrindo novas evidências, novos fósseis, também vai se descobrindo a evolução de Deus, né? Se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, a espécie humana, o Homo sapiens sapiens, só surgiu há 200 mil anos. Embora já existam arqueólogos acreditando que tem espécies que viveram até 300 mil anos atrás. Mas o mais certo é que o homem surgiu somente há 200 mil anos. E a Terra tem quanto? 4,5 bilhões de anos. E a Terra viveu 4,700 milhões de anos sem Deus? Não tinha Deus aqui? Ela estava à mercê? Estava ao Deus dará? Né? Então, a gente tem que pensar sobre essas coisas. Da mesma forma como Deus é uma construção gradativa, a Bíblia Sagrada também não foi feita de uma única vez. Todo mundo acha que a Bíblia surgiu a partir da Gênese, dos livros do Pentateuco mosaico, dos 5 livros de Moisés. E não é. Existem salmos que têm mais de 1000 anos anteriores aos livros de Moisés. Existem textos e poemas na Bíblia que têm 300 mil, 500 mil anos antes dos livros de Moisés. Né? Então, o Pentateuco ele foi finalizado aproximadamente, segundo dados arqueológicos, por volta de 550 a.C. Mas o que existiu antes do Pentateuco de Moisés? O que existiu? Existiu Adão e Eva. Mas existiu também um homem que se chamava Abraão. E esse homem foi muito importante, né, na cronologia da história de Deus. Nós vamos entender isso mais para frente, né? Ele foi muito importante. Então, a humanidade adorou vários deuses, conforme a gente já tinha falado. Yahvé, Jeová, Alá, o Deus que é várias nomenclaturas para o mesmo Deus. Existem outros nomes para ele. El, Elohim, né?
vários outros nomes que... Kadosh. Depois nós temos Odin, Thor, Freia e os demais deuses nórdicos. Temos Zeus, Júpiter e os demais deuses do panteão greco-romano. Vishnu, Krishna. Eu pus uma barra entre Vishnu e Krishna, porque Krishna diz ser a reencarnação do deus Vishnu. Brahma, Shiva, Ganesha e todos os demais deuses orientais. Atom, Amon, Ra, Osíris, Ísis e todos os deuses do panteão egípcio. E aqui nós nem citamos os deuses sumérios, os deuses africanos e tantos outros deuses de outras civilizações, né? E todos esses deuses, existe uma polaridade que vai da sua bondade à sua agressividade, né? Então, desde que os homens perceberam que tinham forças ou poderes divergentes no tempo e no espaço da vida da humanidade, de forma como os eventos iam se alternando na ordem universal, iam se sucedendo, sem se submeterem aos limites impostos pelos homens, sem submeterem aos controles e às imposições humanas. Observando isso, eles imaginaram ou criaram seres e deuses antagônicos que se embatem dia e noite numa disputa eterna do bem e do mal. Né? Na mitologia grega e romana, para cada elemento da força da natureza tinha um deus. Ideias que transformaram, que rondaram o imaginário popular até chegar na atualidade como Deus versus o diabo. Um exemplo que está muito no inconsciente de vocês é um filme que vocês assistiram dos deuses egípcios, né? Em que tem o deus Ra, o deus supremo da mitologia egípcia. Esse deus tinha a sua contrapartida, o seu extremo na sua polaridade. Esse extremo da polaridade do deus Ra chamava-se Apep ou Apopis, né? Era a grande serpente do mundo inferior que tentava devorar o deus Ra o tempo todo. Então, o deus Ra, além de iluminar o universo, ele passava o dia guerreando, lutando, né? À noite, lutando contra esse demônio. Poeticamente, a eterna luta do dia para não ser engolida pela noite. É a maneira como se encontrou de explicar, né? Então, aqui o deus Ra, né, seguindo na sua barca, que atravessa o dia, né? E quando chega a noite, ele começa a sua eterna luta para poder não permitir que o deus Apop, né, ou Apep, engolisse a terra em escuridão profunda. Então, a gente pulando um pouco dessa história, a gente vê que os hebreus, né, quando eles vão para o Egito, quando eles saem do deserto, a gente tem que entender que os cananeus, os hebreus, eles eram um povo que vivia no deserto. No deserto. Eles não tinham uma terra delimitada que fosse deles. E quando José se torna o Adão do Egito, e que seus irmãos vão procurar trigo para comprar, porque estão durante o período das vacas magras, né? Onde a fome abateu sobre todo mundo. Então, José convida o seu povo para ir morar no Egito. Mas é claro que depois que José morre, depois que passa
essa fase, esse povo não tem mais a proteção de um monarca e aí acaba se empobrecendo muito, né? Mas esse povo, eles começam a buscar uma divindade que tivesse relação com as suas próprias habilidades e também com a verdadeira ordem e criação do universo, porque eles não se satisfaziam com a forma como a mitologia egípcia, por exemplo, explicava a criação do universo, explicava a criação da Terra. E eles tinham as próprias crenças deles, que eles trouxeram do deserto. Então, começou a haver o quê? Um conflito entre esse povo, né, que tinha as suas próprias divindades e que, ao chegar no Egito, se deparou com outras divindades que eram tidas maiores que a sua. Então, vamos começar a entender essa divindade dos hebreus, conhecida como Iavé. O nome traduzido do grego, né, tem as letras Y, H e W, não sem o sentido, né? Tratam-se de letras místicas e que são as que melhores traduzem o nome de Deus do hebraico. Esse Iavé era um deusinho do deserto, um dos menores deuses do panteão dos deuses daquele povo. Ele não era um deus relevante, né? Ele era um deus que era cultuado por aquele povo que era nômade, né? E muito antes da Bíblia ser escrita. Por que nós estamos falando isso? Porque as pessoas acham que Deus surgiu com a Gênese, né? Então, esse povo é um povo antigo, eles viviam no deserto, era um povo nômade, e entre os seus deuses tinha esse Iavé, né? Existem provas arqueológicas de que ele foi um deus cultuado por esses povos, né? E essas provas foram encontradas mais ao sul do deserto, né? E ali de Canaã. Engraçado que essas provas foram encontradas num lugar onde geralmente Iavé não era cultuado, né? Então, ele tinha poucos súditos, pouquíssimos súditos. E, no entanto, ele conseguiu superar outros deuses superiores a ele. É ele que fez isso? Foi Iavé que se impôs? Foi Iavé que brigou e criou problema com os deuses maiores e se tornou maiores que eles? Não. Quem foi? Foram os adoradores desse Deus. Então, provavelmente, entre os seus adoradores, tinha um príncipe que o tornou uma divindade mais importante, mais relevante. Tinha um sacerdote que era devoto de Iavé e que atribuía a ele os milagres, as coisas boas. Então, ele foi crescendo, né? Só que, ao crescer, é escrita toda uma mitologia. E nessa mitologia, El, que é um dos nomes de Deus, né? Elohim vem de El, ele era o supremo Deus daquele povo dos desertos. Iavé era um deusinho, né? El era casado com outra deusa, e desse casamento surgiram aqueles outros deuses, Iavé, Baal e vários outros deuses, né? Moabe. Então, o que acontece? Com a ascensão, né, de Iavé, ele começou a ter uma ascensão, começa-se a planejar a derrubada do deus El e Asherá, que era a sua contrapartida feminina. Então, Deus era Deus
e deusa ao mesmo tempo. Deus El, ele era dois ao mesmo tempo. Ele tinha a sua versão masculina, que era El, e ele tinha a sua versão feminina, que era Asherá. Né? Então, o que acontece? Ele começa a crescer. Aqui eu pedi que colocasse algumas citações históricas para poder atender algumas reivindicações. Então, os arqueólogos, os linguistas, os teólogos, né, eles têm encontrado cada vez mais nas tábuas, nos papiros, nos registros arqueológicos e nos próprios pergaminhos de Qumran, eles têm encontrado cada vez mais evidências desse panteão deístico. Então, nós não estamos falando aqui de teorias, mas nós estamos falando de uma construção histórica, né? De uma construção arqueológica. Então, já tem comprovações arqueológicas, através de tábuas de argila, de que esse Deus menor, Yahvé, ele teve uma vida mitológica antes de parar na Bíblia, onde se torna o soberano, o Deus maior de todos, né? Até ser confundido com o Supremo Criador. Até ser confundido com o Supremo Criador, né? Então, existem alguns achados arqueológicos, né, que foram encontrados no sul do deserto, onde viviam esses povos, nos lugares chamados Teimã ou Parã, né, em que dão conta de que, literalmente, esse Deus veio dessas regiões. E esses textos, como eu disse há pouco, que são mais de 1000 anos antes da Bíblia, eles estão justamente entre esses textos mais antigos, né? Então, aqui nós temos o nome de Yahvé, escrito em hebraico. Era proibido pronunciar o nome de Yahvé. Era proibido escrever o nome de Yahvé. Somente os maiores sacerdotes, os mais altos iniciados podiam fazer isso, né? Então, vamos lá, vamos adiantar um pouco para a gente começar a entender como que esse Deus chegou hoje. Só para deixar aqui esclarecido, esses lugares, Teimã, Parã, os arqueólogos supõem que essa região hoje seja no noroeste da atual Arábia Saudita. Por que eles supõem? Porque os lugares vão mudando de nome de civilização em civilização. E muitos desses nomes se perdem na história, né? Então, os autores desses primeiros textos da Bíblia, eles viveram na antiga Canaã, que nem se chamava Canaã ainda. Essa região é uma região do Oriente Médio, onde hoje está Israel. É nesse lugar que Moisés estava levando seu povo. Moisés não chegou a entrar em Canaã porque ele morreu antes, né, de que o povo desse a entrada. Mas é onde hoje está Israel e os estados da Palestina, parte da Síria e do Líbano, né? Ali se formaram algumas das principais e das primeiras civilizações da história, há mais de 10.000 anos, né? Entre os sumérios, os babilônios, né? Os hebreus ou antigos cananeus, há tudo ali naquela região. E por volta de 1000 antes de Cristo, esse território já era disputado tribo a tribo. Já era fruto de guerras, né? Ele foi dividido entre várias tribos, né? As principais que tomaram posse daquelas terras foram os hititas e os jabedeus, né? E basta vocês se lembrarem da própria história bíblica, né? De que quando Moisés chega ali naquela região, em Canaã, vários povos moravam ali. E os hebreus tiveram que guerrear para poder conquistar
o direito de viver naquela terra que emanava leite e mel, né? Bom, mas naquela região, apesar das rivalidades das tribos, todas elas tinham culturas parecidas e reverenciavam o mesmo panteão de deuses, embora tivessem rivalidades, embora tivessem muitas coisas divergentes, eles reverenciavam o mesmo panteão de deuses. Mas Yahvé não fazia parte desse panteão, né? Esse panteão, ele foi importado das áreas mais desérticas do sul. Então, como que Yahvé vai entrar naquela região? Vai entrar justamente com a invasão de Canaã por aqueles povos, né? Agora, é interessante lembrar que a Yahvé, né, tem uma associação do seu nome no Egito, né? Quando eles encontraram algumas hieroglifos, dando conta do nome de Chassu, né? Que é um termo egípcio que significa nômade ou beduíno, né? E em algumas hieroglifos há a citação de um deus, a menção de um deus que se chama Yahvé dos Chassus, ou seja, o deus dos nômades, o deus do povo dos desertos, né? Então, existe a possibilidade de que esse povo nômade do deserto, eles que incorporaram às tribos israelitas, né, esse novo Deus que eles levaram com eles. Então, houve aí uma junção, né? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Houve aí uma junção, né, desse Deus que os povos do deserto levaram para aquela região onde já habitavam os antigos israelitas. Essa divindade se embrenhou no meio dessa grande mitologia daquele povo, né, formando o panteão dos deuses cananeus, né? Então, esse é o começo da história. Não é o fim da história, é o começo da história, né? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, entender, para eu chegar lá em Deus e diabo, eu preciso entender como que essa crença, como que essa cultura chegou nessa civilização atual. Porque alguém contou para o seu avô que existe Deus e o diabo. O seu avô contou para os seus pais que existe Deus e o diabo. Mas eles não pesquisaram, eles não foram atrás para saber como é que é isso. Os seus pais também não. E você assimilou essa cultura deles e está levando isso para os seus filhos. Não é assim que acontece? Então, o que nós estamos fazendo aqui agora é um questionamento histórico acerca dessa temática, né? Então, vamos tentar, para a gente chegar lá em Deus e o Diabo, que são essas duas polaridades, vamos tentar entender quem eram esses deuses do panteão dos cananeus, né? Algumas figuras se destacam nesse panteão. Primeiro, El. El era o deus maior, é o que equivale a Brahma, né? No panteão oriental. É o que equivale a Ra, no panteão egípcio, né? E é o que equivale a Zeus ou a Júpiter, no panteão greco-romano. Então, ele era o pai dos deuses. Ele era o pai dos deuses, o criador dos homens. O idoso, o bondoso, o barbudo, ele era El. Ele tinha a sua versão feminina, Asherá, que era a deusa da fertilidade, a deusa da vegetação. Essa junção, eles eram dois num só, e a junção desses dois deuses fez com que nascessem outros deuses.
a filha deles dois, que se chamava Anat, que era a feroz deusa do amor. E eles tinham um filho adotivo. Gente, de onde surgiu esse filho adotivo se só tinham esses dois deuses maiores? Mas eles tinham um filho adotivo que se chamava Baal. Ó, gravem esse nome, que esse nome vai ser muito importante. Baal era o deus da guerra, o deus da tempestade, a tempestade que mata. Ele mata, ele ressuscita, e ele é um deus que também combate outras divindades malignas, né? Então, El era o Deus Supremo, e ele, atualmente, ele é associado com esse Deus que é cultuado hoje por todas as civilizações. O Deus único, o Deus Supremo, mas o início do panteão desses deuses não era dessa forma. Não era dessa forma, né? Então, olha como esse Deus El era importante, que futuramente, quando esse povo do deserto, eles receberam um nome para si, eles se passaram a chamar hebreus. Hebreus. É um tipo de nome próprio, para quem já estudou teologia, conhece isso, né? É um nome teofórico. É um nome teofórico. É a mesma coisa de você colocar nome no seu filho de Jesus. Né? Um nome teofórico. Então, Hebreel, né? O próprio nome dá pistas sobre a divindade máxima que esse povo venera. O próprio nome desse povo já dá uma pista, né? Hebreel era um povo que venerava El. Não é isso? Então, aqui tem alguns deuses do panteão cananeu. Baal, Moloque, Yavé, El, Asherá. São vários. E aqui o deus dos mares, né? Que era um deus ruim. O deus Mool. Né? Então, existem, né, indícios, embora hoje se considere que El é um dos nomes de Deus, do Deus da atualidade, né? Tal qual Yavé é um dos nomes cultuados pela civilização contemporânea, tal qual vários outros nomes, Alá, né? Kadosh, Elohim, né? E tantos outros nomes que a humanidade cria, né? Mas os indícios a respeito de El vão muito além dos atributos que podem dar ele, né? Então, esse Deus, ele é um Deus que era cultuado pelos chefes das clãs, pelos príncipes, pelos reis, e ele era um Deus que prometia vasta descendência. Exatamente o que Deus veio fazer na Bíblia mais de 1000 anos depois. O Deus dos ancestrais israelitas, né, Abraão, Isaac e Jacó, o que ele vai fazer lá no Pentateuco mosaico, esse El já fazia 1000 anos atrás com os chefes das tribos, das clãs que viviam naquelas regiões ali da hoje atual Arábia Saudita, de toda aquela parte do deserto. Naquela época, o El era o Deus absoluto desses antigos patriarcas, inclusive Abraão, Isaac e Jacó. Está fácil, está muito difícil, está confuso, ou vocês estão conseguindo entender? Né? Para eu poder saber se eu continuo, se eu facilito, se eu vou no mesmo diapasão. Eu não vou prosseguir muito, não, eu vou fazer mais 2 lâminas, porque a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Mas eu trouxe uma Bíblia
a Bíblia aqui para vocês. Eu trouxe o Salmo 82 para provar para vocês que na própria Bíblia, a própria Bíblia reconhece que quando Yahvé existiam vários outros deuses. O Salmo 82 fala de uma congregação de deuses, como se fosse uma Câmara dos seus deputados, onde se discutiam os assuntos de maior relevância, né? Então, olha o que fala esse salmo. Israel é a minha herança. Grita alto, impetuoso Deus do deserto. Diante dele, a Assembleia dos Deuses de Canaã se sente cada vez mais intimidada. E aí, ele vai numa escalada de poder sem limites, ele vai subindo, crescendo, os adoradores dele vão tornando ele cada vez mais forte, né? Até que ele chega nessa situação. Então, o Salmo 82, escrito nesses anos antigos, por isso que eu disse que tem poemas, tem salmos. O salmo é uma canção, não sei se vocês sabem, é um poema, né? Escrito 1000 anos antes de Moisés. Então, ele diz o seguinte, esse salmo nos apresenta o chamado conselho divino. Ora, o que é um conselho? Se não uma reunião de vários deuses, um conselho divino, no qual esses deuses se reúnem para discutir assuntos importantes, né? Então, vamos lá, vamos tentar entender esse salmo. A ideia, né? A ideia de que El preside o conselho, né? Está ali impressa. El é o ser superior a todos aqueles deuses. Ele é o pai dos deuses. Mas lá nesse conselho tinha quem? Nada mais, nada menos do que Yahvé. E Yahvé já estava fortalecido pelo número de adoradores que ele tinha, e ele tinha adoradores importantes, como chefes de clãs, príncipes, sacerdotes, né? Então, o El foi perdendo força. Ele se levanta nesse conselho, bate a mão no peito e grita em alto e bom tom. Então, está escrito lá no Salmo, Deus se levanta no conselho divino e em meio aos deuses ele diz, ele julga. Até quando vocês julgarão injustamente, sustentando a causa dos injustos? Eu declaro, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. E Yahvé reconhecendo que El era o Altíssimo. Todavia, morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Está lá, Salmo 82, depois vocês leiam e pensem a respeito. Né? Então, El, em hebraico, literalmente significa todo-poderoso. É o pai dos deuses, né? É o criador do homem. Não é isso? Então, ele, o próprio Yahvé, reconhece que ele é o supremo, o absoluto. Né? Então, não temos um período que você dorme com El, o Deus Supremo, e acorda com El, com o Yahvé, substituindo El. Sabe-se que Moisés o institui como Deus único, como Deus maior. Mas antes de Moisés, Abraão adorava esse Deus através do nome Elohim, do nome El. Né? Pensa-se que para a consolidação, né, histórica do nome de Yahvé como Deus absoluto do povo cananeu tenha acontecido como um fenômeno que tem a ver com a consolidação de Israel como um povo diferente dos demais cananeus. Vocês podem entender aqui por cananeus os palestinos,
Vocês podem compreender aqui, para vocês entenderem essa rivalidade, imagine os israelitas. Quem são os israelitas? Os descendentes de Israel, de Jacó. Né? E quem são os cananeus? Os antigos povos do deserto, os antigos nômades. Como que começa essa guerra aí? Como que começa essa guerra? Os israelitas invadem a Canaã. Mas Canaã briga bravamente, porque eles já eram moradores daquela terra. Então, só para facilitar a compreensão de vocês aí, imagine os israelitas brigando contra os cananeus ou contra os palestinos, só para vocês entenderem, né? E aí, o que acontece? Essa adoração a uma divindade unicamente israelita, né? Ela começa a emergir, esse Yahvé começa a emergir como um elemento chave nessa consciência nacionalista dos ancestrais dos judeus. Porque se tem uma coisa que os israelitas são, é o quê? Bairristas, nacionalistas. Né? Então, eles não tinham um poderio militar, por exemplo, então eles tornaram o Deus dele mais forte. Era uma forma de contrapor-se a outras autoridades. Né? Então, quando você... Aqui começa... Eu vou deixar esse estudo para a semana que vem, porque aqui começa um embate de duas grandes divindades. Yahvé vence o Deus El, e agora ele incorpora para si, ele precisa acabar com tudo que era superior a ele. Quem era superior a ele? El. Quem mais? O lado feminino de El, Asherá. E quem mais? O filho adotivo dos dois, Baal. Então, ele destrói El, ele destrói Asherá, e aí ele incorpora, ele não destrói Baal. Olha que interessante. Ele não destrói Baal, ele incorpora os atributos de Baal. Então, ele se torna um Deus muito mais fortalecido, um Deus muito mais cheio de atributos, de força. Por quê? Porque, além dos seus próprios atributos, ele agora é detetor dos atributos de Baal. Ele incorpora para si elementos e características desse Deus, que era um Deus tempestivo, agressivo, um guerreiro sem trevas. Então, Yahvé, que era um Deus menor, mas era um Deus pacífico, tanto é que no Salmo 82 você vê ele brigando com os demais deuses, porque eles ainda estão discutindo as iniquidades. Ele agora passa a ter na sua essência as duas polaridades. Em vez dele ter as duas faces, o feminino, os dois gêneros, o feminino e o masculino, não. Ele agora tem as duas polaridades. Baal representando a sombra e Yahvé representando a luz. E tudo que acontece aqui nesse meio é história para a semana que vem. Né? Então, eu não sei se eu extrapolei muito nesses esclarecimentos, e para a cultura ocidental, principalmente se aqui tiver adeptos pentecostais, evangélicos, até mesmo os católicos, trata-se de revelações muito complexas, polêmicas, mas não são revelações minhas, eu não estou trazendo isso do espaço para cá. Eu fui buscar nos seus livros de história. Quando o meu aparelho canalizador foi fazer teologia, ela já estava sendo preparada para esse encontro de hoje. Ela não foi fazer teologia para ter mais um diploma. Então, todo conhecimento, todo arcabouço
teológico, né? É para que chegasse nesse momento, que eu queria chegar nesse momento. Para vocês entenderem como que o Deus que vocês cultuam não é o Supremo Criador tal qual ele é. Vocês dão nome para uma força superior que é o máximo que vocês conseguem compreender. E vocês adoram muito mais a Jesus como sendo uma face de Deus, como ao próprio Supremo Criador. Porque Jesus vocês conhecem. Vocês têm uma referência. Vocês têm uma referência histórica, vocês têm uma referência de exemplos, mas o Supremo Criador vocês estão conhecendo agora. Por quê? Porque tudo isso que eu falei hoje existe de todo sempre na sua história, mas os seus sacerdotes, as suas igrejas, todos aqueles que são os responsáveis por disseminar o conhecimento, privaram vocês de ter acesso a essas informações. Somente os iniciados poderiam acessar esse conhecimento. Da mesma forma que os ensinamentos de Hermes Trismegistus, que deveria ter sido amplamente disseminado. Os 7 princípios herméticos que deveriam ser praticados pela humanidade, mas foram restritos aos círculos fechados dos grandes iniciados. Então, eu estou aqui abrindo a porta dos templos dos iniciados. Entra quem quiser entrar, que eu vou explicar A mais B de tudo isso que a história escondeu de vocês por medo de que as suas igrejas não fossem respeitadas ou não tivessem a quantidade de adeptos que lhes garantissem o dízimo suficiente para enriquecer os seus grupos sacerdotais. Né? Então, vamos aprender a conhecer o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro, ele não tem barba, ele não tem cabelo, ele não está sentado num trono, ele não se chama Yahvé, aliás, ele não tem nome. O nome do Deus verdadeiro é Eu Sou. Esse é o nome de Deus verdadeiro. Eu sou. Né? Então, vamos conhecer, vamos nos libertar dessas algemas da ignorância. Vamos nos libertar desse liame que nos aprisionam em crenças místicas, em crenças que nos mantêm algemados a determinadas culturas que são extremamente limitantes. Deus é um só. Ele é amor. Pronto, é só isso. Deus é amor. Ele sendo amor, ele é justiça, ele é honra, ele é virtude, ele é caridade, ele é bondade. Ele é. Eu sou. É assim. Simples. Você quer falar com Deus? Comece falando assim: eu sou o amor de Deus em mim. Eu sou a paz de Deus em mim. Eu sou a sabedoria de Deus em mim. Eu sou a prosperidade de Deus em mim. Porque todos nós, encarnados, desencarnados, canalizados, acoplados, todos nós, entidades biológicas extrafísicas, somos parte da essência divina. E ele está nos chamando de volta para a casa paterna. Das minhas parábolas favoritas é o retorno do filho pródigo. Para mim, é uma das mais belas, porque Deus está nos chamando de volta. E ele festeja o retorno de cada filho.
Como que se dá esse retorno? Pelo despertar da consciência. Pela libertação das crenças limitantes, de culturas erradas, de misticismo, de achar que tudo a entidade incorporou, o obsessor atrapalhou a vida do fulano, o fulano fez trabalho para ciclano. Você é que entrava a sua vida, ou não. É você que faz trabalho para se prejudicar, não é o outro. Qualquer entidade ignorante que, porventura, encontre pelos liames da afinidade uma reciprocidade com a sua energia, ela só vai agir na sua vida, meu amigo, se você der abertura, se você permitir. Se você tiver com pensamento elevado, se você tiver consciente, nada disso existe. Agora, nós respeitamos, quando vem falar conosco, puseram um trabalho na porta da minha casa, mataram uma galinha, jogaram sangue no meu portão, o obsessor está levando fulano a pensar em suicídio. Por favor. Se tem um obsessor, que eu não gosto que use essa palavra, que eu acho que é pejorativa, mas se tem ali uma entidade que está nessa vibração de suicídio e se juntou a você, é porque o seu pensamento precedeu o dela. Preste atenção. Não foi ela que colocou o pensamento em você, mas o seu pensamento que atraiu dela. Então, nós precisamos desmistificar esse conjunto de coisas que envolve Deus, que envolve a polaridade, a dualidade. Nós precisamos, de uma vez por todas, deixar esse véu cair e olhar com olhos de ver, claramente. Né? Quando eu venho aqui e falo que as minhas naves estão visíveis para quem quiser ver, que eu estou à disposição para quem quiser se apresentar para mim e eu me apresentar. Vocês querem que eu me materialize, que eu burle certas leis, que as minhas naves são aviões, são satélites, são instrumentos humanos, são drones. Como que vocês vão acreditar que o que eu estou falando é verdade? Se vocês ainda criam arcabouços para continuar justificando a crença de vocês. A crença em deuses que vingam, em deuses que destroem o planeta, em deuses que destroem o mundo. Né? Fica difícil de vocês acreditarem no que eu falo. Então, é isso. Nós extrapolamos muito além do que deveríamos. Vamos encerrar. Qualquer comentário ou pergunta, eu responderei posteriormente. Então, vamos fazer a oração. Vou passar a palavra ao meu aparelho para que possa fazer o encerramento. Câmbio final. Vamos, então, agradecer a Jesus, a Maria Santíssima e a esses grandes amigos espirituais, a esses seres de luz que vêm de outras dimensões para nos trazer o seu conhecimento, todo o seu arcabouço de conhecimento. Agradecemos imensamente o concurso da espiritualidade superior durante o estudo, limpando os nossos corpos de todos os micro-organismos invisíveis, limpando a nossa casa de toda energia deletéria, purificando
o nosso ambiente, a nossa psicosfera, onde habitamos e onde nos locomovemos, criando em torno de nós uma redoma de luz e de amor, que nos mantém protegidos contra toda energia negativa. E com a oração que Jesus nos ensinou, nós encerramos de nossa parte mais esse encontro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes